As formas de apresentação de medicamentos. Aqui tem um esquema mostrando bem a distribuição. Na forma sólida tem a draga, cápsula e comprimido. Na forma líquida a gente encontra elixir, extrato, solução aquosa, suspensão e xarope. Formas orais, pastilha, aerosol ou de liberação contínua. Tópica, pomada, linimento, loção, pasta ou disco térmico. Via parenteral, solução e pó. E cavidades corporais, disco intraocular e supositório. Também existem outras vias de administração de medicamentos, como a intraperitoneal, que é a cavidade peritoneal absorvidos pela circulação, onde geralmente é administrado quimioterápicos, insulina e antibióticos. A intrapleural, que é por injeção ou tubo torácico diretamente no espaço pleural, geralmente pode ser utilizada para quimioterápicos. A intraarterial é a aplicação diretamente nas artérias, a punção, geralmente feita em pacientes com coágulos arteriais. As que já vimos anteriormente, de nível tópico, pele e mucosas, que possuem efeitos locais, inalação através das fossas nasais, boca, tubos endotraqueais, traqueostomias, prontamente absorvidos e atuam rapidamente. Intraocular, maneira semelhante à lente de contato, podendo permanecer por até uma semana. Em relação à mensuração de medicamentos, a administração adequada de um medicamento depende da capacidade da enfermeira, da equipe de enfermagem geral em mensurar corretamente as doses de medicamentos e medi-las com precisão. Um erro no cálculo geralmente leva a erros fatais. Então, aqui tem algumas equivalentes em relação de medidas aos medicamentos. Então, é importante que tenha esses detalhes em mente. 1 mililitro, 1 ml, corresponde a 20 gotas, ou seja, corresponde automaticamente a 60 microgotas. Uma gota corresponde a 3 microgotas. 1 grama a 1000 miligramas, 1 litro a 1000 ml. Uma unidade internacional corresponde a 0,01 ml. 10 unidades internacionais vão corresponder a 0,1 ml. E aí tem outras medidas que é importante que a gente saiba e que possa orientar também os pacientes, principalmente quando ele tem uma alta e vai fazer uso de medicamentos em casa. Então, para se tornar mais fácil essas orientações, a gente pode fazer com base nessas informações, como por exemplo, uma colher de sopa equivale a 15 ml, uma colher de sobremesa equivale a 10 ml, uma colher de chá a 5 ml e uma colher de café a 3 ml. Em relação ao fracionamento de doses, quando a apresentação dos fármacos é maior ou menor que a dose prescrita pelo médico, deve-se utilizar a regra de 3 simples. Então, isso é muito comum, porque nem sempre a concentração que vem disponível no medicamento é uma concentração que a gente vai utilizar ela 100% no paciente. Então, geralmente pode ser menor ou maior. E numa necessidade dessa, a gente precisa fazer o cálculo, que geralmente é através de regra de 3 simples. Então, aqui tem um exemplo bem simples que fala: quanto se deve aspirar de droga prescrita se o frasco de 1 ml possui 2 miligramas e o médico indicou o uso de 1,5 miligramas. Então, é necessário fazer uma revisão, de como é feita essa regra de 3, porque precisamos de forma habitual na rotina. Então, sempre lembrar que as unidades elas ficam abaixo da mesma unidade, por exemplo, miligrama abaixo de miligrama, ml abaixo de ml. Quem eu quero achar, o que eu estou procurando, eu posso chamar de Y, posso chamar de X. E aí eu vou colocar as unidades abaixo de acordo com a equivalência. Então, por exemplo, a informação que o enunciado trouxe foi que 1 ml
possui 12 miligramas, e aí já é descrito. Logo abaixo, eu irei colocar abaixo da miligrama o que foi prescrito, que foi 1,5. Então, 1,5 miligramas fica abaixo de 2 miligramas. E o que eu quero achar, que é o quanto de ml, né? Quanto é que vai ser aspirado de medicamento, pode ser X ou Y, vai ficar abaixo do valor que está em ml. Então, o Y fica abaixo lá do 1 ml. Né? Então, na regra de 3, faz os meios pelos extremos, fazendo a multiplicação. 2 vezes Y, 2Y, igual 1 vezes 1,5, 1,5. O número que está ao lado da letra, que é o que eu quero achar, né? No caso 2, vai passar para baixo dividindo. Então, vai ficar y igual a 1,5 dividido por 2. E aí vai dar o resultado final. Lembrando que o resultado é em ml, de acordo com a questão. E assim dá y igual a 0,75 ml. Em relação ao gotejamento, no caso dos gotejamentos, existem as formulações já prontas, que a gente faz apenas um encaixe dos valores nessa fórmula e resolve a fórmula. Sempre se atentar às informações do enunciado, se vão estar em ml, se vão estar em horas, porque eu preciso fazer a adaptação. Nessas fórmulas, tanto o volume vai estar em ml, quanto o tempo vai estar em hora, ou até mesmo outros detalhes. Então, se o enunciado me deu em litro, por exemplo, eu vou ter que transformar em ml. Se o enunciado trouxe em minutos, eu vou ter que transformar em hora, que é para conseguir encaixar nessa fórmula e ter o resultado adequado. Então, aqui no caso do gotejamento, na administração de fluidos por via endovenosa, volume e tempo devem ser relacionados através do cálculo do gotejamento. Então, gotas por minuto é igual ao volume dividido pelo tempo vezes 3. Microgotas por minuto é o volume dividido pelo tempo. Também tem o gotejamento em relação à formulação em relação ao tempo, que é para se calcular em quanto tempo deve correr um determinado volume em um gotejamento já pré-estabelecido, se utiliza tempo é igual ao volume total a ser infundido, lembrando que vai ser em ml, dividido por G vezes 3, no qual G é o gotejamento pré-estabelecido. A insulinoterapia é o hormônio endócrino, né, produzido pelo pâncreas, a insulina. E a insulinoterapia é justamente a aplicação da insulina para os pacientes que têm esse déficit hormonal. Então, aqui é uma comparação entre a insulina do tipo NPH e a regular. Na regular, a insulina se apresenta de forma de ação rápida, solução cristalina, pode ser administrado por via parenterais, menos intradérmica, tem ação em 30 minutos a 1 hora, pico de 2 a 3 horas e uma duração de 5 a 7 horas. Já a NPH tem uma ação lenta, solução leitosa, não pode ser administrada por via endovenosa, tem uma ação em 1 hora e 30 minutos a 3 horas, pico de 4 a 12 horas, duração de 18 a 24 horas. Casos crônicos, manutenção do tratamento. Então, essa NPH tem essa indicação para fazer essa manutenção do tratamento em casos realmente crônicos, e a regular para situações de descontrole ali de forma aguda, né, momentânea. Então, realmente precisa fazer sempre essa avaliação do quadro do paciente, né, o médico que vai prescrever esse medicamento, e a equipe vai checar, né, os medicamentos, as indicações para fazer a aplicação e dar as orientações necessárias para o paciente. Aqui é outra tabela explicando
justamente essa questão da ação da insulina, o tipo de insulina, o início de ação, o pico e a duração. Né? Então, existem as insulinas de ação rápida, as insulinas ultra rápidas, né? que são mais rápidas do que a de ação rápida. Né? A outra rápida vai ter um início de 1 a 5 minutos, a rápida de 30 a 60 minutos. Então, tem essas variações de início, de pico e duração. A heparinoterapia consiste na administração de heparina, que é um medicamento específico para controle de anticoagulação. É indicado em casos de trombose venosa. É contraindicado em pacientes que possuem diabetes graves, doenças renais, na qual tenha um risco de sangramento, pós-operatório de neurocirurgias em geral. Então, aqui a comparação, né, com 2 tipos de heparina. A heparina de alto peso molecular e a heparina sódica. Tem um frasco ampola de apresentação de 5 ml com 25.000 unidades internacionais. Precisa de uma aplicação de gelo antes e após a aplicação. Tratamento de trombose e embolia, circulação extracorpórea. Essas são as indicações. Na heparina de baixo peso molecular, que é a enoxaparina, não necessita dessa aplicação de gelo. Tem várias formas de apresentação e é indicada para profilaxia de tromboembolismo venoso em pacientes cirúrgicos e prevenção da TVP, que é a trombose venosa profunda. Aqui são os 11 certos, né? Já vimos os 5 certos, os 9 certos, e esse é os 11 certos, que envolve paciente certo, medicação certa, aspecto da medicação certa, validade, compatibilidade medicamentosa, direito de recusa de medicamento, orientações ao paciente, anotação correta, dose certa, via certa e hora certa. Que é só uma questão em relação às vias de administração. As demais questões vamos ver presencialmente, porque principalmente vamos fazer muitas questões de cálculo, que envolve cálculo, então a aula online em si, para fazer cálculo, fica bem difícil, muitas vezes, para o aluno compreender. Então, essa parte de resolução de questões de cálculo vai ser feita em sala presencial. Aqui fala, a via de administração menos provável para se obter um efeito sistêmico é retal, intradérmica, sublingual, intramuscular ou oral. Então, com base em tudo que foi visto, a via menos provável de efeito sistêmico é intradérmica, porque via retal, sublingual, que é mucosa, pode sim e geralmente vem a gerar um efeito sistêmico. Assim também como as outras vias, a via oral, só muda realmente o tempo de início de ação e duração desse fármaco. E a intramuscular, como é uma via realmente parenteral, é uma via sistêmica também. Então, a menos provável é a intradérmica nesse caso.